é a linguagem na qual cada comando produz exatamente uma instrução de máquina. Deu-se origem na década de 50 por Maurice Wilkes. A assembly substitui uma instrução em linguagem de máquina por um comando legível ao ser humano. No início da era da informática, em meados do século passado, a tarefa programar computadores não era simples. Não existiam os microprocessadores como os que conhecemos hoje, e programar computadores envolvia o processo de pôr e retirar válvulas daqueles primeiros computadores. Surgiu então notação binária, em que qualquer dado podia ser representado como uma sequência de uns e zeros, de maneira que é usada ainda hoje. Essa é a linguagem de máquina, a qual é compreendida apenas pelo computador. Mas mesmo com o uso do sistema binário para representar instruções de dados, a leitura ainda era complicada e ainda mais a depuração. Fizeram outra simplificação. Passaram a classificar instruções binárias em família e a cada uma dessas instruções deram um nome sugestivo. Surgiu assim o assembly, que nada mais é que representar as instruções binárias com símbolos, para evitar um trabalho manual de tradução de um programa assembly para uma linguagem de máquina. Obrigaram o próprio computador a fazer o trabalho sujo, através de softwares que foram chamados de assembler. Codificação. A codificação utiliza uma linguagem de programação das instruções que o computador deve realizar para alcançar o resultado. Compilação. Compilação é a transformação do código codificado em linguagem de máquina. Debug. Debug ou depuração é o processo de busca e redução dos defeitos de um aplicativo, sendo possível a utilização de um depurador que tenha este papel. Deployment é a tarefa de instalar o software em diversas estações de maneira simples e eficiente, visando organizar, facilitar e agilizar a manutenção das estações. Aplicações. Controle de processos com resposta em tempo real. Nesse tipo de aplicação, o processador deve executar um conjunto de instruções em um tempo limitado. Comunicação e transferência de dados. Nesse tipo de aplicação, é utilizado a linguagem assembly, devido à possibilidade de acessar diretamente o hardware. Otimização de subtarefas da programação de alto nível. Um programa não precisa somente ser escrito em linguagem assembly ou linguagem de alto nível. Podemos ter programas de alto nível com subtarefas escritas em assembly, para o caso de tarefas tempo real ou para a programação de hardware do computador. Podemos ter o seguinte pensamento: se a linguagem assembly é mais eficiente que as linguagens de alto nível, por que não utilizar somente o assembly? A resposta a esta pergunta é simples. A linguagem assembly, por estar mais ao nível do computador e não do homem, é de difícil entendimento, além de ser muito detalhista. Isto é, mesmo para programas simples, o código em assembly é muito extenso. Isso ocorre devido ao fato de que cada linha do código em assembly representa uma instrução no código de máquina. Logo, a construção de grandes programas em assembly se torna inviável. O que se faz na prática é, em sistemas grandes que sejam construídos em linguagens de alto nível, implantar pedaços de códigos em assembly para realizar pequenas operações, mas que tenha grande influência na eficiência do programa, ou porque o código será executado várias vezes, ou porque não há na linguagem de alto nível uma estrutura capaz de realizar tal operação. Vale citar que não existe uma linguagem assembly única, geral. Assembly é um tipo de linguagem que representa a forma direta das instruções básicas de uma arquitetura de um computador específico.